precisa necessariamente brincar. Por quê, professor? Porque é na parte das brincadeiras que ela se encontra. Começa inclusive a ter controle sobre o seu corpo. E aí começa a querer pegar, começa a querer correr, andar, tocar, experimentar, colocar as coisas na boca, a se socializar. Isso acontece geralmente nas brincadeiras. Involuntariamente. Quando vai ver, como todo mundo aqui da roda tem que correr para brincar, ela vai querer estar com todo mundo. E para isso ela precisa se desenvolver. Então as brincadeiras são fundamentais também para esses pontos, porque elas conseguem de alguma forma nos ajudar no desenvolvimento da criança em todos os sentidos, tá bom? Então, crianças brincam sozinhas, acompanhadas, criam coisas da cabeça, são heroínas ou são vilãs, são animais, enfim, elas brincam e tem esse lado físico que eu falei, mas tem um outro lado muito importante, que é o lado da imaginação, o lado da criação. Eu não sou um dragão, mas eu posso imaginar e fingir que eu sou um. E aí elas começam a trabalhar a memória. Como é que o dragão faz? O dragão faz esse som. Olha, o dragão come. Então, como eu vou ser o dragão, Josi, você tem que correr, senão eu vou te pegar. E aí, elas começam a estimular a criação, a imaginação, a trabalhar a memória, a trabalhar o raciocínio. Bom, o cachorro faz au-au, né? Não miau. Raciocínio, elas começam a lembrar. E aí você... A brincadeira também dá para se localizar doenças, né? Dá, com certeza. Sim, sim, com certeza. Por exemplo, a brincadeira que você tem que ter corrida, se essa criança não consegue se desenvolver, a correr, se tem um desempenho bom, lógico, depende da idade. Mas você pega crianças da mesma idade, uma faixa etária parecida, sei lá, 7 anos. Todo mundo tem um desempenho parecido, geralmente. E uma fica muito aquém, tem que tentar entender o que aí pode ser sim uma doença, por exemplo. É verdade. Tá? Não consegue. 6, 7 anos, ela não consegue. E ela tem nada da coordenação. 7 anos, né? Já tem a idade. Eu conheci uma criança que tinha síndrome do pânico em brincar de pistolas. Queria brincar, mas na hora que ela tinha que esconder, se ela fosse sozinha, ela entrava no pânico. Mas, gente, mas claro, a criança tem, aí foram saber, ela tinha. E ela tinha síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Ela não podia ficar sozinha. A Dayana falou, o pessoal do Zoom, que ela conheceu uma criança que tinha síndrome do pânico que não brincava com pique-esconde. Isso acontece muito. Você fica com trauma. Fica com trauma. Bom, e aí, vamos ouvir que as crianças brincam na infância, mas que seria mais preciso dizer que as crianças, e aí essa é uma frase, tem a infância para brincar. Porque depois que ficou adulto, né, as brincadeiras ficam mais caras. Ai, quero viajar de moto Brasilzão. Você pode preparar uns 10 mil brincando, né? Dependendo da moto. Mas assim, é o momento, é aqui, né? Esse é o momento, é a fase da vida que lógico, né? Nem toda criança tem infelizmente, tem essa possibilidade. Deveria ser assim, mas nem todas têm. Mas a gente vai falar do ideal, digamos assim, tá? Da importância das brincadeiras. Bom, por isso, já que brincar é tão importante e que essa etapa, já que a infância foi feita, ou é um momento tão importante para se brincar, é aqui que a gente precisa estimular. Ter um ambiente, criar um ambiente que promova brincadeiras. Porque quando eu promovo brincadeira, Isabel, indiretamente eu trabalho alguma coisa. Então, assim, não vou falar para a criança que eu quero trabalhar a memória dela, mas eu posso com o jogo da memória. Eu não vou achar, Pedrinho, vamos melhorar o seu raciocínio lógico e a sua aprendizagem e a sua memória longeva. Aí fala, cara, o que é isso aqui que a Tati está falando? Eu nem sei o que é isso. Não, Pedrinho, vou brincar de jogo da memória? É assim que funciona. Aí o Pedrinho vai brincar, de repente, sem ele saber, a Tati, ou enfim, o cuidador, trabalha a memória. A estratégia.
A coordenação motora também. A memória, vamos brincar de música, vamos brincar de ritmo, tem que dançar no ritmo. A mímica, enfim, você consegue ir trabalhando indiretamente, você consegue desenvolvendo esse paciente em pontos que ele precisa, e com certeza ele vai usar também quando for adulto. Então, ofereça à criança um pedaço de pau, sei lá, por exemplo, ou um papel, e logo haverá um maravilhoso mundo imaginativo. Porque você sabe, a criança pega... Minha sobrinha, agora que ela começou, mas ela não gostava muito de boneca, de nada, esses carrinhos, sei lá, nada disso. Ela gostava de brincar com garrafa. Garrafa, copo, ela não queria. Exatamente. E aí é isso aqui, ó, essa frase é verídica. Olha, coisas simples, elas fazem daquilo, de algo tão simples, algo tão importante, aí elas começam a brincar, enfim, por aí vai, tá? Não, professor, você está falando de uma criança que ela é ativa, né? Uma brincadeira de ser ativa. Aqui na mochila, também tem aquela brincadeira que deixa as crianças assim, presa, né? Que deixa... fica sentada, né? Que deixa, muitas vezes. Algo que é escrito aqui, né? Então, por exemplo, isso, vamos estimular a criança, vamos jogar paciência no computador. É bom, você trabalha alguns pontos importantes. Mas você não trabalha o físico. Lembra do que eu falei do desenvolvimento integral? Eu não posso só desenvolver o intelecto. Tem que desenvolver o físico também. Por isso que a gente vai de forma inédita, a gente vai fazer vai tentar fazer aqui uma rotina no final da aula. Por quê? Porque eu tenho realmente, se eu só fico, não, sabe o que é, professor? O cuidador preguiçoso, né? Tem sempre preguiçoso. Não, olha, o meu paciente, ele é fera em lógica. Eu dou sudoku para ele, sabe o joguinho sudoku? Conhece, né? Quem não conhece? Não conhece? Deixa eu mostrar. Pasmem. Eu tô com um em casa, se alguém quiser eu vou trazer. Eu tenho lá com uns 365 desafios. Galera do Zoom, eu vou mostrar eu vou abrir aqui no Google e já vou compartilhar com vocês. Isso é número? Você vai entender. A Dayara é número. Galera do Zoom, dá para ver aqui a minha tela no Google? Sim. Dá, perfeito. Então vejam, qual que é a lógica, professor? O que é isso, Sudoku? É um jogo japonês que tem como objetivo trabalhar a parte matemática, mas principalmente a lógica. Por que lógica? Porque ele não é fácil. Olha qual que é a lógica do jogo. Vou pegar um preenchido para ficar mais fácil. O número não pode repetir aqui, na linha, não pode repetir na coluna, não pode repetir dentro do quadrado. Conseguem ver que vai de 1 a 9? Aqui você tem a divisão. Você pode observar aqui que tem de 1 a 9, 1 a 9, 1 a 9, 1 a 9, enfim. Não pode repetir aqui na coluna, não pode repetir na linha, não pode repetir dentro do quadradinho, e não pode repetir, teoricamente, aqui nessa. Esse aqui eu não sei, né? Esse eu não vi se está certo. Tipo aqui. Eu peguei um exemplo qualquer. Não pode repetir na diagonal também. Esse aqui tem um aqui, mas eu não sei que eu não vi, eu só peguei um exemplo qualquer. Mas a ideia é essa. Você acha que isso é um jogo fácil? Não, claro que não, é muito difícil. Como é que você vai colocar um número aqui que não tem dentro do quadradinho, que não tem aqui, que não tem na... É difícil pra caramba. Então aí o cuidador preguiçoso fala o quê? Professor, você não sabe, o Pedrinho tá voando em lógica. Por quê? Nossa, ele fica fazendo sudoku o dia inteiro. É bom, fazer sudoku é bom que você estimula a lógica, mas o dia todo? Não. Não é bom. Porque você deixa de lado outras questões que você tem que desenvolver na criança. Então, assim, aí o Kalayara falou, professor, tem brincadeira que deixa a criança mais sedentária, que estimula a obesidade. É verdade, a Dayara está correta. Não que a ideia seja estimular a obesidade, né? Mas é que a falta de exercício físico, consequentemente, gera ou leva essa criança a esse quadro de sedentarismo, né? Obesidade, doença cardiovascular, às vezes até questões relacionadas a sintomas depressivos e por aí vai, tá bom? Então, tenho que trabalhar o cuidado integral.
físico, psicológico, intelectual, social, e aí pode ser espiritual também, como a Luciane falou, e por aí vai. Beleza? Então, eu só dei esse exemplo aqui do Sudoku, que é um jogo um pouco... Eu tenho lá em casa o livrinho. Se vocês quiserem, eu trago para vocês um dia, para vocês tentarem. Não é fácil, não. Mas é gostoso. Não é fácil, não, mas é gostoso. É bem bom, assim. Por quê? Você começa a olhar de outras formas. Tá? Então, você sabe que a criança tem dificuldade com matemática? Talvez, não esse é um pouco mais difícil, né? Mas tem os níveis também. Esses quadradinhos ali podem ser 16. Então, imagina, você tem que colocar 16, é bem complexo. Mas é legal porque você vai trabalhando a lógica da criança, tá bom? Então, reforçando, muito cuidado com as brincadeiras, elas são importantes, são fundamentais, mas você tem que também contemplar todas as dimensões da vida da criança. O que mais, professor? Bom, tem essa política aqui, que é a Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança. O que ela busca? O que ela visa? O que ela quer? O que ela pretende? Promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno. A ideia aqui é o quê? Achei que tá frio? Quer que eu desligo? Eu posso desligar. Quer que eu desligo ou deixo mais quente, sei lá? Tá tudo bem aí, Tati? Certeza? Tá de boa aí? Qualquer coisa vocês me falam que eu ligo. Eu posso desligar. Tá? Então beleza. Então vamos lá. Qualquer coisa você fala que eu posso deixar mais quente. Bom, a ideia aqui é a gente proteger a criança. Por isso que tem a Política Nacional de Atenção Integral. Veja de novo aqui a palavra, ó. Integral. Atenção integral. Atenção tem a ver com cuidados. Você está esperta, vigiando, ali, atenta. Então, cuidar de forma integral da criança. Esse é o objetivo dela. Que é proporcionar uma saúde com qualidade de vida, né? Uma vida, um bem-estar e por aí vai. Bom, a primeira infância, alguns discordam, mas basicamente o que a gente tem que entender é que a primeira infância é o momento inicial. Alguns dividem isso aqui em outras duas partes, inclusive acho que na apostila dividem em outras duas partes. Mas qual que é a ideia? A ideia é que aqui, nessa primeira infância, até aqui, ó, essa fase é extremamente sensível para o desenvolvimento do ser humano. O que significa? Se eu não tenho um estímulo, se o indivíduo, se a pessoa não é estimulada nesses primeiros 6 anos de vida, provavelmente essa pessoa vai crescer com mais dificuldades. Seja com dificuldade de comunicação, ou com dificuldades de intelecto, ou com dificuldades motoras, muito distante dos outros coleguinhas da mesma idade. Esse é o momento, é na primeira infância que a gente tem que dar muita atenção e trabalhar esses pontos, criar esse ambiente para estimular a criança, tá bom? Por quê? Porque aqui, nessa primeira infância, que a criança, o indivíduo, né, forma toda a sua estrutura emocional e afetiva. E ainda desenvolve áreas fundamentais do cérebro que estão relacionadas à personalidade. Às vezes a gente acha que está escrito personalidade aqui, mas eu já li que aqui, ó, caráter. Muitas vezes, eu li uma pesquisa que você consegue até os 3 anos, talvez no máximo até os 4 anos, a criança já tem o seu caráter formado. Nossa, eu achava que era até os 10, eu ouvi dizer que era até os 10. Então, eu li que não. E aí você pode tentar fazer uma coisa até os 6, 7. Porque depois aí fica bem mais difícil, digamos assim. Por quê? É impossível, não. Então, eu tenho amigos que eram pessoas bem diferentes do que são hoje. Então, hoje casaram, têm filho, mudaram muito que eram lá atrás. Não é impossível, mas você tem que trabalhar muito mais e aí fica bem mais complicado. Então, esse é o momento, primeira infância, para a gente conseguir gerar essas personalidades que sejam benéficas e por aí vai. E mais a capacidade de aprendizado também. Se não tem o estímulo à leitura, o estímulo a músicas, que seja a figuras visuais, a toques, a brincadeiras, vai crescer um indivíduo fora de contexto, né, digamos assim. O que mais?
A criança tem, a ciência, perdão, tem comprovado que as experiências vividas na primeira infância acabam influenciando diretamente na formação do adulto, que é o que eu já falei para vocês. Só uma dúvida, uma curiosidade. O que vocês acham? Isso foi feita uma pesquisa com 3.000 pessoas. Um estudo legal. Qual que é o maior medo do ser humano? O que vocês acham? Pelo menos para essa galera, para esse pessoal dessa pesquisa, né? A morte. Grande. Adultos. A Luciane falou a morte. O maior medo é a morte. Morte. A morte, falaram a morte. Nessa pesquisa, deu que, em primeiro lugar, não. É outra coisa, não é a morte. A morte está em terceiro, nessa pesquisa. Acho que é ficar sozinho. Talvez seja. Perder a saúde. A Luciane perder a saúde. Nessa pesquisa, deu que falar em público. Então, imagina, eu pego você e coloco você numa plateia para falar com, sei lá, 2.000 pessoas. Isso mentiu, viu, professor? Depois você procura. Falar em público e, em segundo, dificuldades financeiras. Então, você passar por dificuldades financeiras, por exemplo, no casamento. Muitos têm medo, aí tem filho, pessoas que dependem, aí como é? Eu não tenho dinheiro, como é que essas pessoas vão sobreviver? E aí, em terceiro, pedir a morte. O que isso quer dizer, né? Lógico, eu também, lá atrás, eu concordaria, acho que talvez, porque eu tinha mais medo de falar em público do que de morrer. Hoje em dia, não. Hoje até que dá para, talvez, não colocar isso em primeiro lugar. Mas a ideia... É melhor morrer, Maria Diana? Imagina... Tem gente que pela pesquisa aí. Mas você sabe que Mas não pode falar também, não. Tem professores que... Estava vendo um cara que... no TCC, que é o momento A, aqui a gente não tem, né? Deveria ter. Eu vou até brincar com o pessoal aí. Porque é o ápice. É o máximo. Falo, caramba. Aí vem a família, vem os amigos, vem a família dos seus colegas. Então tá todo mundo, vai você dar uma apresentação. Lá no UFSCar era de 10 a 15 minutos. Se fosse menos de 10, você era penalizado. Se fosse mais de 15, você também era penalizado. Então você tem um tempo lá. E aí é o ápice. E aí esse professor chegou, né? E aí a menina chegou assim, meio dormindo, né? E ele falou, nossa, o dia do seu TCC, você tá assim, você devia estar animada. Você tá meio lenta. Falou, eu tomei 5 comprimidos. tomou sedativo, o cara dá uma relaxada. Aí o que aconteceu? Ela ficou dopada, né? Ficou dopada, dormia de pé. E aí, daí ela já tomou outro remédio, né? A água que o nariz não bebe, né? Mas assim, por que isso mostra? O medo é uma questão subjetiva, com certeza, né? A insegurança, né? A insegurança. E é isso que a gente falou. O ambiente vai estimular o que na criança? Autoconfiança ou medo. Então, se eu tenho um pai que é austero, que é violento, que é agressivo, que é bruto, geralmente essa criança vai crescer, geralmente, com muito medo. Então, assim, a criança vai visitar os avós. Aí, de repente, o chinelo está na porta, e aí a avó dela vai pegar o chinelo para tirar para ninguém cair. Quando a avó pega o chinelo, a criança sai correndo e escondendo. Medo de chinelo. E às vezes, não são os pais que batem com o chinelo. Talvez em algum outro lugar. Sei lá, na igreja, na escola, em algum outro lugar. Porque a criança associa o chinelo à dor. Sei lá, a repreensão, a punição, ao castigo e por aí vai. Tá bom? Então, são questões subjetivas, aí eu falei para vocês, mas tudo tem a ver com o ambiente onde a gente cresce. Então, tem gente, eu me lembro, quando eu cheguei no Goiás, cheguei com 5 anos, nunca tinha visto uma galinha. Meu primeiro trauma, meu pai falou assim, isso é uma galinha, não é um pai biológico, é um pai de criação. Nossa, o que é aquilo ali? Eu sabia que era uma galinha, porque eu via desenho, né? Aquilo é uma galinha. Falou, pega ela para mim. Aí até pegar, aí virou um chororô, aí virou um rolo. Mas por quê? Eu não fui estimulado. Criança que nasce em roça
pega o boi na unha, né? No chifre. Depois, como eu fui crescendo, eu pegava, derrubava o bezerro na unha, agarrava no pescoço, tombava pro chão. Mas por quê? O meu ambiente. Então, até mesmo os nossos medos têm muito a ver com aquilo que a gente estimula, enfim, por aí vai, tá bom? Mostrando o quê? É o nosso papel também desenvolver isso no paciente, né? Bom, o que mais? Uma frase só para contextualizar. A arquitetura do cérebro começa a se formar aqui na primeira infância. É aqui que a gente começa a estruturar. Então, como é que eu sei que um paciente, que um indivíduo, que uma pessoa vai ou tende a ir um pouco melhor nos estudos? Geralmente, se essa pessoa, desde pequena, gostou de ler, gostou de estudar, porque ela vai lançar a base para na faculdade, por exemplo, vou começar a estudar mais pesado e tal, e aí ela vai galgando, construindo a sua vida profissional, enfim, por aí vai, tá? Mas tem que aprender a estimular aqui. Quando eu ia para o Goiás, quando eu vinha para São Paulo, na escola a gente ganhava umas, eu não sei se ganha hoje em dia, eu estou bem por fora, uns livrinhos assim, umas séries, umas coleções, eu não sei se ganha hoje em dia. E aí eram 6. E aí eu vinha do Goiás, isso eu tinha 8 anos. Do Goiás até aqui eram 8 horas, lendo. Vinha lendo, voltava lendo, porque minha mãe sempre me estimulou. Então isso me ajudou demais, tanto na faculdade, quanto aqui também, eu tenho que ler, enfim. São questões que são reflexos de um ambiente onde a minha mãe, enfim, meus pais me estimularam. Bom, e aqui, lógico, não adianta nada você ter um ambiente que, de certa forma, estimula, você ter uma criança que tenha saúde, por exemplo, que não tem nenhuma deficiência, se a gente não colocar essa pitadinha aqui, esse ingrediente experiência. Experiências negativas ou experiências positivas? Todo mundo tem as suas, né? Então, eu tenho, com certeza você tem. Eu tenho várias de criança, várias. A dessa da galinha foi uma. Mas eu tenho várias, lembra que eu falei que eu fiquei preso no porta-mala do carro? Eu já tem cada uma coisa assim. Já levei carreira de vaca. No meio, meu pai falou assim, vai lá pegar tava no brejo. Aí, de repente, falou, vai lá pegar o galão d'água para mim. E lá tinha Nelore, aquele gado bravo. E aí eu fui pegar, e era criança, e eles sempre andam em banda, assim, né? Quando a estoura a boiada, e aí, então tem muitas experiências. O menino da porteira, né? O menino da porteira, do Dani. É verdade. Então, assim, você e eu temos experiências que muitas vezes carregamos por toda a vida. Abuso. Você pode ver. Muitas vezes, quando não que justifica, mas muitas vezes um pedófilo, ou sei lá que seja, alguma pessoa que abusa de criança, muitas vezes foi abusada quando criança. Uma mulher, estava vendo um dia desses algumas estatísticas, mulheres que foram violentadas quando vão ter relação com o marido, é um problemão. Porque associam sempre com a violência que sofreram, que o cara foi, forçou. Então, são experiências que vão diretamente influenciar na vida delas, tanto para o bem quanto para o mal. Então, não adianta nada a gente ter um ambiente bom, que estimula, se, por exemplo, os pais, se os profissionais, a comunidade, não estão interessados em proporcionar boas experiências para essa criança também. E, lógico, que o cuidador, né? Tem cuidador também que, né, a gente gosta de ver cuidadores batendo em pacientes, e esse não é o nosso objetivo, porque isso acaba trazendo experiências negativas. A criança fica mais retraída, porque ela sempre é subestimada, sempre é recebida à base de pancadas, e não é isso que a gente quer. Tá? Então, essas experiências podem acabar, inclusive, interferindo, não só podem, como vão, com certeza, interferindo no desenvolvimento saudável cerebral, né? O desenvolvimento saudável do cérebro dessa pessoa. Em contrapartida, o estímulo adequado gera benefícios. E aí a gente já falou bastante, né, sobre esses benefícios que são gerados. Isso vai com certeza repercutir na vida adulta. Depois eu vou mandar aqui para vocês essa apresentação. Agora, eu quero falar um pouquinho
sobre algumas coisas que a gente precisa observar em algumas faixas etárias. Tá? Vamos lá. O que significa faixa etária? Pedacinhos de idade. Então, do 0 aos 2 anos, 2 meses, o que eu tenho que considerar enquanto cuidador? Sei lá, dos 3 aos 5, eu vou pegando esses pedacinhos, esses intervalos, e a gente vai discutindo, dando algumas dicas para vocês. Tá bom? Bom, olha que bacana, como é que começa. Para que o bebê se desenvolva bem, é necessário, antes de tudo, que seja amado. Isso parece louco, né, professor? Mas isso tem a ver com a aula, tem tudo a ver. Pessoas que foram adotadas, muitas quando adultos descobrem que foram adotadas, muitos têm crise, né? Porque associam falta de amor. Caramba, minha mãe não me amou. Sei lá, meu pai, não sei quem me abandonou aqui, não me amou, não me queria, não fui desejado. Tem outra coisa, quando a mulher tem a depressão pós-parto, esse período que ela está passando vai influenciar na relação dela com o bebê. Não é regra, mas às vezes sim. Na relação, sim. Eu tenho uma pessoa muito próxima que teve, e aí a única coisa que ela fazia para a filha é uma menina. A única coisa era dar mamar. O resto, quem fazia tudo, desde, sei lá, trocar a menina, tudo, era uma amiga dela. Então, ela ficou assim nos 3 primeiros anos da filha. Então, ela não tem fotos com a filha do 0 até os 3 aninhos. Isso trouxe para a mãe, depois, quando ela conseguiu analisar a situação, ela fica muito triste quando para pensar. Falou, olha, eu perdi uma fase ímpar, né? Uma fase assim, que eu falo porque a minha sobrinha tem 2 anos e meio, e assim, é um momento muito diferente, né? Eu tenho uma de 13 e uma de 2. Hoje eu não pego a de 13 no colo. Tenho força para isso, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Não pego. São questões que a gente só vai vivendo de fase em fase, e aí sim, com certeza, como a Maria disse, vai interferir. No caso da depressão pós-parto, sim. Nesse caso, pelo menos, interferiu, mas elas têm uma relação muito boa, muito. São muito amigas, mas a mãe não gosta de lembrar dos 3 primeiros anos de vida, porque ela, enfim, rejeitava mesmo, né? Rejeitou mesmo a filha. Só dava mamar. Com muito custo. Verdade. Então, tem que se sentir amado, tem que se sentir querido, tem que se sentir desejado. E não é só te falar, né? É de atitudes, né? Como é que você é com uma criança amada? Quando ela recebe carinho. Quando ela, sei lá, quando tem os pais que se preocupam com ela. E amar não significa não corrigir, né? As pessoas tendem a confundir. Não, no amor também você tem correção. Mas desde que essa correção tenha sentido, né? E aí, existem vários tipos de correção no assunto da aula de hoje, tá bom? Então, ponto inicial. Tem que amar. Tem que amar. Vamos lá. E aí, geralmente, é por isso que a gente tem um laço tão forte, né? Entre mãe e bebê, principalmente. Bom, e aí eu vou agora falar algumas dicas. Tá aqui, ó. Converse com o bebê, aqui, ó, até os 2 meses, tá? Quem tem aqui a faixa etária sempre vai estar aqui em cima. Converse com o bebê, buscando contato visual. Importante. Porque é aqui que você vai começar a, de alguma forma, querer trabalhar a proximidade. Porque lá no útero da mãe não leva no olho de ninguém, né? Tinha ninguém para olhar, só os costeiros, assim, né? Não ia olhar no olho. Você começa a mostrar para ele que olhar no olho é importante, porque, lógico, ele não sabe disso, mas ele vai aprender lá na frente quando for adulto. Passa confiança, passa credibilidade, passa segurança. E aí ele começa a se identificar com a mãe, com o pai, sei lá, ou com você, cuidador, e por aí vai. Não tenha vergonha de falar com ele, aparentemente, aí, né, de forma carinhosa. Às vezes até entendido como infantil. Todo mundo sabe esse jeitinho de falar quando a gente tem criança, né? Dá pra saber. Minha mãe foi vó uma vez só, dessa menina, da minha sobrinha, e aí é nítida a diferença da minha avó, da minha mãe. Com a gente ela foi do jeito, e caretinha é um jeito que a menina casou, é muito diferente. Inclusive nessa questão de falar aqui e tal, mostrando o quê? Que esse jeitinho de falar, você vai estimulando a criança a comunicação. Ela vai entender do quê?
As pessoas falam. Eu também vou começar. Aí pensei, fala papai, fala mamãe. Aí começa com isso e ela vai entendendo. E aí, minha irmã queria que a minha sobrinha falasse para mamãe e ela começou falando papai. Ai. Não é sempre assim? Quem falou que é sempre assim? Você, Ju? É sempre assim? Eu mamãe, papai. Papai. Então, assim, é importante estimular, né? O que mais? Prestar atenção no choro do bebê. O que é que vocês acham que o cuidador tem que prestar atenção? Por que através do choro, ele está passando alguma coisa. Fome, dor, fome. Também está chorando, que atenção. Atenção. O som, ele tem várias funções, né? Legal, isso aí, né? Eu choro de fome. Eu choro de fome, né? Sou uma bebezona, tô chorando de fome. Mas dá pra chorar. O choro do bebê tem várias funções, né? Legal. É a forma que ele tem de se comunicar. Eu não sei falar que eu tô com frio. Acabou pelo mundo, vou gritar. Alguém vai vir aqui e vai me aquecer. Não sei falar que eu tô com fome. Vou espernear aqui e a minha mãe vai vir. Minha mãe, meu pai, alguém vai vir me ajudar. A cuidadora, né? Por aí vai. É igual minha filha. Aham. Minha filha falou assim, mamãe, minha cabeça doer. Minha cabeça doer, não toma remédio. Não, minha cabeça tá doendo um pouquinho. Aí deu você adivinhar qual que é a dor de cabeça dela. Qual que é o nível, a intensidade, né? Eu falo assim, Maridor, tá doendo? Tá doendo muito, eu dou remédio. Tá doendo um pouquinho? Às vezes é uma fome, às vezes é alguma coisa. Aí você vai lá comer alguma coisa, tá doendo, né? Não, passou. Era fome, você vai. tempo, você comer. Aí, de repente, alguém fala assim, você talvez tá doendo. Aí você dá um remédio pra ela sabe expor o que tá dentro dela, por que da dor de cabeça, às vezes uma infecçãozinha vai aparecer alguma coisa. Certo. Aí você vê ela, dá um remédio pra ela dor, levanta uma outra criança, o menino mais velho, a dor de cabeça pra tomar remédio. Não, é complicado você adivinhar a necessidade de uma criança. E aí, alguém falou alguma coisa? Meninas, vamos lá, imagina. Então, ó, é importante estimular o olhar. Então tá aqui, ó. Estimule o bebê mostrando objetos coloridos a uma distância de 30 centímetros. Por quê? Para que ele comece, aí a gente já viu depois, eu vou deixar com vocês, tem uma parte da apresentação que fala para você estimulando para que ele comece tendo controle da cabeça. A levantar a cabeça, a olhar para o lado. Porque isso a criança não nasce sabendo. Tem que aprender. Onde? Na fase do desenvolvimento, principalmente aqui nessa primeira infância, tá bom? E aí tem várias dicas aqui para vocês. Então, a gente vai ter dicas para até os 2 meses de idade. Depois, dicas que vão dos 2 meses até os 4 meses. E aí tem várias, ó. Então, olha aqui umas. Vejam aqui o linguajar. A forma de comunicação. Não adianta eu falar, a gente falar palavras difíceis, o bebê não sabe o que é isso, você não sabe nem o que é papai e mamãe ainda. Tenho que falar palavras simples ou começar com letras para que aí ele vá aprendendo e vá conseguindo externalizar, certo? Tem dicas também para de 4 a 6 meses, e aí é importante vocês ir seguindo, mas são algumas dicas práticas aí que vão nortear, direcionar e mostrar alguma forma de a gente conseguir cuidar. Um exemplo, proporcione estímulos sonoros ao bebê fora do seu alcance visual para que ele tente localizar de onde vem o som. Então, estou aqui, o bebê está aqui, eu estou atrás do berço, sei lá, do ladinho aqui, fazendo um barulho. Ele vai tentar caçar. Só que ao caçar, ele vai ter que mexer a cabeça para ver se é para cá, se é para cá, para onde vem o som. E aí você consegue ir estimulando também o senso. Peraí, veio da direita, da esquerda? Ele não sabe o que é direita e esquerda, mas ele vai caçando
para tentar identificar quem é que está fazendo aquele som. E aí você começa a trabalhar o senso, o controle do pescoço. Às vezes, se ele já consegue ficar sentadinho, sentadinha, vai procurando até mexendo o corpo, o tronco, o tórax, e aí é uma forma de estimular, tá bom? Também a gente tem dicas de 6 a 9 meses. Lógico, né? Conforme a criança vai crescendo, vai envelhecendo, mais comunicativa, teoricamente, ela vai ficando. E aí aquele gugu dadá já tem que começar a ir mudando, porque essa criança vai, aqui, daqui a pouco, ela vai começar a falar papai, mamãe, ou uau, ou baby shark, né? Minha sobrinha, baby shark para ela era tutu. Porque tutu, que minha mãe, a avó dela, era abreviava de tubarão. Então, tutu, né, de tubarão, ela não sabia falar, falava tutu, ela pegou, e aí ela começou a criar a linguagem dela, e a turma lá entende ela, eu entendo também, fico às vezes com ela. Mas a ideia é, eu preciso ir mudando a linguagem, e aí hoje ela fala baby shark, hoje ela consegue falar. Mas é nítida a mudança, tenho que ir estimulando, e mostrando sempre o novo para desafiar. Tem que desafiar, senão não funciona, tá bom? E não é criança super. Exatamente esse objetivo, não é? Essa é a ideia, a Dayara falou, menino Zoom, galera do Zoom, a Dayara falou assim, não estimula, não desafia, né? Desafia não é criança super. Não desafia não, que ela supera. E esse é o objetivo realmente. Você está criando controle de uma criança de 1 ano, tá assim, ó. Tá caçando, né? Então você tem um exemplo. Então tá aqui, ó. Esse é o nível de desafio. Coloca lá embaixo. A criança tem que passar a régua. Quando ela passa, você sobe o nível. Quando ela cruza de novo, ou atinge o seu objetivo, ou consegue atender, você sobe o nível. Vai sempre subindo, aí até que você vai tendo atividades mais complexas, como o sudoku, que é bem difícil, até mesmo pra gente, né? E aí tem dicas também de 9 meses a 1 ano, continuando. E aí tem de 1 ano a 1 ano e 3 meses. Tem várias dicas, vou deixar para vocês. Mas eu quero agora, vou deixar tudo isso com vocês. Eu quero que vocês, que a gente aprenda, ou que a gente tente, sei lá, fazer uma rotina para o paciente. Então eu tenho uma criança. A Tati vai conseguir nos ajudar bastante, mas é bom que todo mundo participe também. Tem uma criança. Obviamente, como eu falei desde o início da aula, tenho que criar um ambiente para estimulá-la. E não é assim, do nada, da minha cabeça, não. Tem que considerar algumas coisas. Eu vou mostrar para vocês alguns itens aqui, que está lá no final sobre a rotina. Está aqui, ó. São exemplos, tá? São exemplos, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu preciso colocar atividades no dia a dia desse paciente, porque senão ele vai ficar com o tempo ocioso, tempo vago. E aí vai ficar sedentário, como a Dayara falou, ou não vai estimular o intelectual, vai ficar com dificuldades, aí vai para a escola e não vai saber o que é a letra A. Minha sobrinha já fala de 1 a 10, 2 anos e meio, porque a minha irmã fica na cabeça dela, fica falando, estimulando. E quando a criança fala uma linguagem que só os pais entendem, a pessoa não entende, né? Eu vi o Graciano, Ah. ele ficou com sede o dia inteirinho para não entender a linguagem dele. Não dava para entender? Quantos anos ele tinha? Você lembra? Ei, Maria, hein? Oi? Ah, ele já estava grande? Quando eu cheguei, Eu já vou falar para vocês. nossa Vera, eu só estou atrás de mim o dia inteirinho fazendo assim, guá, O que é esse guá, né? eu não sei